Neymar é o exemplo perfeito de como a gente pode pensar o processo de criação de consciência racial das pessoas negras no Brasil. Acho o exemplo dele um exemplo bem interessante que a gente pode usar o individual para pensar o coletivo em alguns pontos. Para você entender esse vídeo, você tem que assistir ele inteiro, então bora! Olá, gente, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a esse canal que é o Adodi. Hoje eu quero falar do Neymar, hoje eu quero falar de algumas coisas relacionadas à consciência racial dele e como a gente pode pensar o Neymar para pensar uma coisa mais coletiva e de como é construída essa consciência racial ou não das pessoas negras no Brasil. Quem não tá entendendo nada, aconteceu aquele rolê lá com o Paris Saint-Germain, acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza, em um jogo com outro time que eu não sei pronunciar o nome, então eu vou deixar na tela o nome do outro time. Onde o quarto árbitro, eu acho que é isso, enfim, o quarto árbitro foi racista com o jogador, e aí o time do Paris Saint-Germain, os jogadores do time, decidiram parar o jogo, paralisar por um tempo, e aí o Neymar fez parte desse movimento, não foi só ele, foi uma decisão coletiva. E depois ele se posicionou no Twitter com esta imagem que está aparecendo na tela e a legenda Black Lives Matter, que é vida negras não importa. Então, antes de continuar com esse tema, eu peço para que você se inscreva, porque é muito importante a sua inscrição. E se esse tema é interessante para você, se inscreve de verdade, compartilha com as pessoas que estão discutindo isso, deixa o seu like, comenta durante o vídeo e vai me seguir nas redes sociais. Eu sou a Dodi e vai saber quem é essa pessoa que está falando contigo aqui. Como eu acabei de dizer, Neymar se posicionou, né, contra o racismo nas redes sociais e houve essa paralisação dos jogadores do Paris Saint-Germain por conta de um ato racista de um árbitro, e isso tomou conta do mundo inteiro, inclusive o Brasil, porque Neymar brasileiro, né, e depois do posicionamento dele o negócio reverberou por aqui bastante, principalmente nas redes sociais. E aí, quando o nome do Neymar vem à tona, e principalmente nesses últimos tempos, né, que ele tem se posicionado um pouco mais em relação ao racismo, vem um monte de comentários e opiniões sobre ele, tanto críticas quanto opiniões mais positivas, mas eu quero falar um pouco das críticas e de algumas coisas que apontam sobre o Neymar para a gente pensar um pouco aqui de consciência racial das pessoas negras. Consciência sobre ser negro, né, principalmente. Bem, como eu disse, todo esse rolê do jogo não foi o Neymar, foi uma decisão coletiva. E só para fazer um adentro, essa é uma movimentação importantíssima, assim, porque como a gente observa o futebol, e quando a gente observa o futebol, boa parte, ou a maioria, ou um número bem grande dos jogadores que estão em campo são jogadores negros, né? São eles que movimentam essa máquina, que é uma máquina racista e capitalista. E por que ela é racista e capitalista? Porque quem comanda isso tudo não são esses jogadores negros. Eles não comandam os grandes times, eles não comandam os grandes campeonatos. São homens brancos, né? Mas são eles que estão lá no campo jogando. E aí, quando eles decidem fazer essa paralisação, de alguma forma eles estão por um tempo ali, mesmo que seja pouco, paralisando essa máquina racista e capitalista que tem sido o futebol, né? E que usa o talento deles para enriquecer, enriquecer, enriquecer. Paralisação importantíssima, movimento importante. E quando o Neymar se posiciona sobre racismo, né, principalmente agora, é muito comum e tem sido muito comum observar que algumas pessoas resgatam uma entrevista que ele deu quando ele tinha 18 anos de idade, há 10 anos atrás, onde ele foi perguntado se ele já teria sofrido racismo. E aí ele disse que não, nem dentro de campo, nem fora de campo, que ele nem era preto. E aí essa entrevista tem vindo à tona por parte de algumas pessoas que criticam o posicionamento do Neymar. Tipo assim, nossa, até esses dias nem era negro, agora tá se posicionando contra racismo, se dizendo negro, que rolê confuso é esse do Neymar? Crítica meio desonesta, né? Mas vamos entender aqui um pouco algumas coisas. Antes de tudo, quem é o Neymar? E aí se atente a essa parte, porque eu acho que essa parte é importante para o vídeo todo. Neymar é um menino negro, visivelmente negro, tá? Isso aí não tá dado à discussão. Ele não é retinto, ele tem pele clara. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas ele é aquele tipo de pessoa negra que indiscutivelmente é negra. Vou até deixar a imagem deles aqui, a imagem dele mais novo, né, para deixar bem evidente isso aqui. Neymar é um menino que tem uma origem humilde, né? O pai dele também é um homem negro e é um homem que queria, né, que jogava futebol e vivia mudando de cidade. O Neymar teve uma infância meio nômade, assim.
mas a maior parte da infância dele, ele viveu em um bairro de periferia da cidade de Praia Grande, lá no litoral de São Paulo. Durante 9 anos ele morou por lá, se eu não me engano. E é um cara que não terminou o ensino médio, não conseguiu terminar esse ensino médio. O futebol foi se tornando uma realidade para ele muito cedo, antes de completar 20 anos, foi ficando famoso, foi se tornando importante dentro do futebol e foi fazendo seu nome acontecer. E quando pensa que não, Neymar se torna Neymar logo muito cedo. Ou seja, não terminou o ensino médio, tem uma origem humilde e foi fazendo sucesso no futebol já muito cedo, ali com 18 para 19 em diante. E Neymar é da minha geração. Ele tem 28 anos, eu tenho 26 e a gente é da mesma geração. O que isso quer dizer? Neymar vem de um contexto onde, por exemplo, a educação, naquele momento ali dos anos 2000, não é uma educação que trata as questões de raça, que discute racismo. Isso não está dado pra gente. As nossas escolas não estavam discutindo essas questões. Então, letramento racial, consciência racial não é uma realidade para pessoas negras desse contexto. Hoje se discute racismo e ainda assim essa discussão não chega em todos os cantos, né? Imagine naquele período ali, que nem faz tanto tempo, mas só para vocês entenderem. Guardem essas informações porque elas são importantes, ok? Guardem essas informações sobre quem é o Neymar. Bem, eu pedi para guardar, mas na verdade eu já quero partir delas, assim, porque elas são importantes para a gente entender algumas coisas. É desonesto demais exigir que o Neymar sempre tivesse consciência racial ou criticá-lo por essa consciência estar surgindo agora, porque todo o contexto em que ele viveu e que qualquer pessoa negra inserida nessa realidade brasileira sabe que é um contexto que apaga a negritude das pessoas, que camufla e falseia a realidade, que tenta falsear a realidade para justamente não criar consciência racial nas pessoas negras. É uma realidade que apaga a negritude das pessoas que são negras para que elas não se enxerguem como negras, para que elas não se declarem como negras, para que elas não criem consciência sobre isso, sobre o que é ser negra e as consequências de ser negra numa sociedade racista. E o Neymar, justamente por ter vindo dessa realidade, cobrar dele essa extrema consciência ou criticá-lo por essa consciência que está surgindo agora é uma crítica que é desonesta, sabe? E se você é uma pessoa branca, essa crítica se torna racista, porque pessoas brancas não têm o direito de dizer se a consciência racial de fulano ou ciclano que é negro surgiu tardiamente ou não. É muito racista pessoas brancas criticarem o momento em que a pessoa negra está criando uma consciência racial, sabe? Não dá. Não dá porque é desconsiderar toda essa realidade que Neymar viveu e que a maioria das pessoas negras vivenciam no Brasil. Como eu disse, o Brasil é um país que tenta camuflar e enganar as pessoas negras sobre a realidade que elas vivem. E o Neymar é o tipo de pessoa que não é pessoa negra de pele escura, que não é retinto. Então, provavelmente, ele não viveu um racismo muito escrachado, como pessoas de pele escura vivem desde a mais terna infância. Ele com certeza vivenciou situações racistas, mas que não soube ler como racismo, porque não tinha letramento racial, como boa parte das pessoas negras não tem. Até porque Neymar é negro, de origem humilde, então a gente sabe muito bem como o racismo chamado estrutural. O racismo estrutural vai lidando com a vida de pessoas negras. Então é impossível dizer que ele não sofreu racismo. Mas aquele racismo escrachado do dia a dia, da escola, né, de xingar a pessoa negra, talvez ele não tenha vivenciado tanto quanto pessoas de pele escura. E se vivenciou, chamou de outras coisas, deve ter dado outros nomes. E é importante entender isso porque no Brasil, pessoas negras que não são de pele escura tendem a crescer com uma grande confusão racial, ou crescem achando que são brancas, ou crescem sabendo que não são brancas, mas também não se declaram negras, não se declaram pretas e vão se declarando outras coisas. E aí vão crescendo com essas confusões raciais e não vão criando uma conscientização sobre quem são. E o racismo no Brasil, no fundo, ele é tão cruel que ele consegue confundir até quem tem pele escura. Então, imagine uma pessoa como o Neymar que não é retinto. Por isso que é importante entender essa crescente conscientização do Neymar, que eu não estou aqui endeusando ou dizendo que, meu Deus, que consciência, mas é para entender que quando ele cria essa consciência, ele de alguma forma vence esse processo, sabe? Vence esse processo racista, que é um processo de negar para as pessoas negras o conhecimento sobre elas mesmas, sabe? Toda essa forma de falsear a realidade, de dizer que existe uma democracia racial, que todo mundo é mestiço, na verdade é para manter o racismo vivo. E quando uma pessoa como Neymar
se identifica como negra, se percebe como negra e se posiciona contra o racismo como ele tem feito agora, ele vence esse processo racista que impede as pessoas negras de se reconhecerem, de se entenderem e de entenderem por que estão vivenciando certas coisas. Infelizmente, muitas pessoas negras só se deparam com sua negritude, só entendem a sua negritude quando elas se deparam com uma situação racista. E aparentemente foi isso que aconteceu com o Neymar. E aí, há 10 anos atrás, ele disse que nunca sofreu racismo nem fora, nem dentro de campo, né? Aí no decorrer do tempo, e principalmente quando ele sai do Brasil, ele começa a lidar com situações bem explícitas. Em 2011, ele está participando de um jogo e aí joga uma casca de banana no rumo dele. Em 2014, torcedores do time chamado Espanhol, se eu não me engano, eu vou deixar os links das notícias na descrição, jogaram casca de banana em direção a ele e em direção ao Daniel Alves. E também em 2014, torcida do Barcelona, que era o time dele na época, se eu não me engano, quando ele estava passando pela torcida, os torcedores imitaram sons de macaco enquanto ele passava. Ou seja, 3 situações em que o Neymar sofre racismo e nessas ocasiões ele não se posiciona. Os motivos podem ter sido vários. Orientação da equipe de futebol para que ele não se posicionasse e tem outras questões aí também, né? Talvez Neymar estava se deparando com as formas mais explícitas de racismo no dia a dia e entendendo quem ele realmente é. E aí aquele Neymar dos 18 anos, de 10 anos atrás, já não existindo mais e entendendo que sim, ele é um homem negro. Aí ele deve ter ficado em choque com algumas coisas e com essas situações em específico. E essa é a realidade de muitas pessoas negras no Brasil, sabe? De só entenderem a sua negritude quando se deparam com uma situação racista. E aí, a partir disso, começa a refletir sobre sua própria existência, sabe? Por isso que, em hipótese alguma, se deve e se pode, e alguém tem que se achar no direito de criticar quando uma pessoa negra cria consciência sobre sua negritude, porque vai ser um processo individual e tende a ser um processo doloroso na maior parte das vezes, porque a sociedade é racista, né? Hoje a gente tem visto pessoas negras tendo seus filhos e já desde a mais terna infância ensinando para essa criança que ser negro não é só sofrer racismo, é também ter orgulho, é ter cultura e outras coisas. Mas, ainda assim, a boa parte das pessoas negras só entendem sua negritude a partir de violência, sabe? E aí quando essas pessoas, por exemplo, são como Neymar, como eu ou como outras pessoas negras que não são retintas, às vezes essa consciência desperta quando a violência acontece, quando a violência racial acontece. Por isso que, por exemplo, ver pessoas brancas criticando o Neymar por conta dessa consciência racial que tem surgido agora, ver essas pessoas brancas e fazendo esse tipo de crítica, observar e perceber que isso é racismo sim, porque pessoas brancas não podem dizer para uma pessoa negra se a consciência dela que está surgindo agora é falsa ou é real, ou se é só por um motivo útil, enfim. Para o Neymar tem surgido agora, sabe? E para outras pessoas negras vai surgindo de outras maneiras. Isso aqui não é sobre endeusar o Neymar, como eu disse, até porque eu tenho críticas ao Neymar, então assim, né? Sabemos muito bem que ele tem vários problemas, como qualquer outra pessoa, mas é sobre a importância que é ele se posicionar, porque ele é um dos jogadores mais famosos do mundo, E aí penso tanto de meninos negros que não se inspiram nesse jogador e que não veem nele um exemplo, e aí quando ele se posiciona, esse exemplo acaba sendo uma influência para outras pessoas negras que se espelham nele. É importante esse posicionamento. E outra coisa sobre consciência racial, como eu disse lá atrás, Neymar fez o seu nome muito cedo, ficou rico muito cedo. Aí agora tu pensa comigo, se pessoas negras conscientes, até mesmo essas, quando ficam ricas, acabam caindo no jogo do sistema e se embranquecendo de alguma forma, não estou falando todas, mas muitas, imagine um cara negro que não tinha consciência racial, enriquece muito cedo, imagine como a mente dele não vai estar funcionando. Um embranquecimento assim, bem visível, sabe? Porque o dinheiro embranquece e a riqueza muitas vezes embranquece pessoas negras e embranquece a consciência delas. E aí quando você pensa no Neymar, que vem de uma realidade de falta de letramento racial, de falta de educação racial e de falta de percepção sobre si mesmo, fica bem evidente que, assim, tudo está agindo para que ele não crie consciência. E, no final das contas, que ótimo que o Neymar está se posicionando. Eu espero que seja um posicionamento contínuo e ele se conecte com as pessoas negras de fato, com o povo negro, sabe? E que ele ajude a mudar a vida de pessoas negras, mas ajudar a mudar de forma racial, sabe? Quando eu falo ajudar, não só no sentido de caridade, mas se conectar com as pessoas negras no geral, com as pautas e, enfim,
Não que ele vá se tornar um militante, porque eu não acho, enfim, ele é um jogador riquíssimo, mas que ele se preocupe com coisas importantes relacionadas às pessoas negras, sabe? E que esse posicionamento não seja só agora. Então, sim, é uma coisa importante. Eu estou usando o Neymar aqui para pensar, ele também, mas para pensar coisas coletivas, para pensar que lembre-se que o Brasil é um país que apaga as identidades negras, que persegue as culturas negras, que dificulta a criação de consciência racial por parte das pessoas negras, que dificulta que a gente, que é negro de pele mais clara, se identifique com a nossa negritude, e aí a gente vai tendo processos individuais até chegar no momento de identificar essa negritude que a gente carrega. Então o racismo vai funcionando de forma muito pesada e cruel aqui no Brasil, sabe? Então esse vídeo é para pensar o Neymar, mas para pensar essa coisa mais coletiva, sabe? Brasil, país racista, que impede as pessoas negras de criar consciência sobre si próprias, que confunde as de pele mais clara, que é muito escrachado com as de pele escura e que vai criando muitos conflitos internos e as pessoas não vão se reconhecendo ou vão se odiando e aí tem o auto-ódio, enfim. A consciência uma hora vem, seja através da educação que se recebe de pais negros ou de parentes negros, ou através do racismo e da violência que ele exerce sobre os corpos de a gente que é pessoa negra, né? Então, basicamente esse vídeo era isso, assim. Que bom que ele criou consciência, que bom que ele está se posicionando, que bom que ele está enxergando que o racismo atinge a ele também, que ele é uma pessoa negra, mesmo não sendo escuro, e que isso seja contínuo, né? É isso. Para entender as individualidades e como as pessoas negras vão criando a consciência dentro de uma sociedade racista. E ainda mais Neymar sendo brasileiro, né? Um país que tenta destruir as identidades negras, as consciências das pessoas negras. Comenta se você viu esse vídeo, o que você tem a dizer sobre essas questões. Deixa aqui o seu comentário, compartilha com quem está discutindo isso. Acho que você entendeu os pontos que eu quis dizer aqui. Então deixa o seu like, por favor, e vai maratonar o canal como um todo. E para nós que somos pessoas negras, fica aí o Neymar como exemplo de pensar as consciências das pessoas que estão ao nosso redor, como elas vão sendo construídas, e entender as dinâmicas, né, do racismo brasileiro. E se você é branco, meu anjo, não acho que você deve criticar a forma que pessoas negras criam suas consciências e quando elas criam, porque quando você faz isso, você está sendo racista sim. É isso, até o próximo vídeo. Beijos.